18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, juntos mais uma vez em 100,7, juntos mais uma vez no melhor Mix do Brasil, finalizando mais uma semana com você aqui em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, sextou Karime Leão e já é uma sexta-feira mais liberada, né? Porque já tem algumas coisas aí por aí funcionando. Eu ainda tô meio fora, eu tô meio off ainda dessas coisas funcionando, mas já tem alguém sextando por aí, né, Karime? Com certeza, Carlão. Muito boa noite pra você que nos acompanha, pra você aí que acompanha a programação da 100,7 aqui da Rádio Mix. Sextou sim. Sextou. Boa noite especial pra você no aplicativo Humano. Pois é, Carlão, sextou para alguns, mas eu prefiro ficar quietinha, isolada ainda em casa, trabalhando isso tudo com muita parcimônia. Tenho certeza que meu amigo Cid Soares também está nessa, né não? Cid Soares, boa noite. Boa noite, Cid. Olha, esse negócio de sextou pra mim não funciona não, viu? Eu vou te falar uma coisa, Karime. Oi. Aqui no Eldorado, cara, ontem à noite nós passamos de carro aqui. Bombando. Muita gente nos bares, um negócio assim... Ninguém usando máscara, um negócio absurdo. Não, é mal. Gente, eu não tenho coragem de me envolver na multidão de jeito nenhum. Falei pra minha mãe que... Falei até brincando, né? Disse, olha, o shopping tá aberto já. Ela falou, tá aberto, mas não é pra mim, não. Tá certíssima, sábia, muito sábia a sua mãe. Pois é, a gente sabe que pra muitas pessoas nem existiu quarentena. Não é verdade, mas... É verdade. Tanto que tem uma porcentagem que sim, que não, né? Exato. Mas eu acho que o bom senso mesmo, e até as indicações científicas e dos especialistas... Tudo comprovado. É a gente ainda manter esse distanciamento aí durante algum tempo. Oi. A gente, hoje ainda a gente deve passar os números de como é que tá aqui o número de Covid nessa região aqui da Zona Centro-Sul. Eu já vi alguma coisa, já me adiantei aqui. Cara, que absurdo, negócio número alto ainda. Pois é. E as pessoas não se tocam pra isso. Pois é, agora o bairro com maior número de registros é Ponta Negra mesmo. E logo depois o Adrianópolis. Seguido do Adrianópolis. Bom, né? Esse foi o levantamento aí. Sextou, mas como ainda estamos em período de isolamento social, não é isso, pessoal? A gente ainda nós temos Sextou ainda com calma. Aquelas lives acontecendo, então. Você ainda que não quer sair, que nem eu, por exemplo, que nem a Karime, que nem o Cid, tá rolando aí as lives do fim de semana e hoje tem a live da Elba Ramalho, que é bacana, cantando aí o melhor da MPB, a partir das 8 da noite, hein, pessoal? É bacana, vale a pena conferir. Exatamente. E no sábado... Horário de Brasília, né? É, horário de Brasília. E no sábado tem o Festival Online de Música, a versão virtual do Festival João Rock. Vai contar com nada mais, nada menos do que a participação de Alceu Valença, que eu amo! Adoro de paixão. Tem também Marcelo D2, Raimundos e muito mais. E começa às 4 da tarde, horário de Brasília. Logo depois, às 5, tem Rio Negro e Solimões, com o melhor do sertanejo raiz, né, gente? Bacana. É isso mesmo, Karime. E olha, no sábado tem também o melhor do funk das antigas com Furacão 2000 a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília também. E você pode seguir o embalo e emendar também com a Ivete Sangalo, agitando a galera a partir das 22 horas. Afinal de contas, né, a última live da Ivete foi realmente um sucesso. Ela veio aí de pijama de bolinha, fez uma farra dentro do apartamento. Ela é querida, né? Daquele estilão quarentena, ela... O filho, o marido, foi uma farra. Sensacional. Bom, nessa eu fico com o Alceu Valença, Karine. Eu também, Alceu Valença, eu gosto. E o Raimundo. Ivete Sangalo foi fantástico. Eu assisti a essa live, gente. Ela colocou os vestígios, os brinquedos dos filhos no balcão. Não teve como não ver, né? Como se fosse a plateia. Foi fantástico, super à vontade. Tipo assim, na cozinha de casa. Foi maravilhosa. Gosto muito de Ivete Sangalo. Um astral maravilhoso. Tudo bem, tá aí as lives para o final de semana para você que não está a fim de sair por aí aventurando, ok? São 6h05, nós estamos começando para você nesta sexta-feira, mais uma edição do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Os deputados governistas conseguiram, a CPI da pandemia instalada para investigar denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado está proibida.
né, de seguir os seus trabalhos por causa de uma liminar da Justiça do Amazonas que dissolveu a atual formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, alegando que houve erro na indicação dos membros pelo presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado Josué Neto. A ação para barrar a continuidade da CPI com a atual formação foi impetrada pelos deputados estaduais Belarmino Lins, Álvaro Campelo e Maiara Pinheiro, todos do Partido Progressistas, que reivindicam uma vaga do partido na CPI, não concedida pelo presidente da Assembleia, o deputado Josué Neto. E essa liminar foi concedida pela juíza Onilza Abreu Guert no início da noite de ontem. Esta foi a segunda derrota da CPI só nessa semana. Ambas questionando a formação, a atual da comissão, que tem maioria de deputados oposicionistas. O que os deputados da base aliada querem é ter maioria na CPI e, claro, naturalmente, inviabilizar as investigações que estão abrindo a caixa preta e apontando os esquemas de corrupção na Secretaria de Saúde. Bom, é uma ação coordenada de dentro, da sede do governo Wilson Lima, lá de dentro, para evitar, que os casos de corrupção na Secretaria de Saúde, é lógico, venham à tona, ok? O governo percebeu o risco que corre com as investigações e está apelando para todos os santos para interromper os trabalhos da CPI, que já estavam, inclusive, revelando muitas irregularidades deste governo. Exatamente, Carlão. Desde o primeiro momento, o governo não queria que essa CPI fosse criada. Mas, por um vacilo, digamos assim, as 8 assinaturas necessárias para a formação foram colhidas e a CPI foi sim instalada. E antes de começar os trabalhos, começaram também as ações na Justiça. A primeira impetrada pela deputada Alessandra Campelo, que foi desconsiderada pela Justiça. E agora, depois de 2 semanas de trabalho da comissão, os deputados do Partido Progressistas decidiram questionar novamente a formação da CPI e a Justiça deu a liminar, para que os trabalhos fossem suspensos e que a presidência da Assembleia fizesse uma nova designação de nomes para compor essa comissão. Bom, e aí, na prática, essas liminares da Justiça suspendem os trabalhos da comissão. E se tiver uma nova formação com maioria de deputados governistas, é claro, nós já sabemos aí qual vai ser o resultado da CPI. Mais um resultado aí de CPI que a gente vê acontecer aqui no estado e no Brasil afora aí, que é o quê? Uma pizza, tamanho gigante, regado aí a muito vinho importado. Vinho importado é uma característica aqui do nosso estado. Pois é, e o pessoal aqui do aplicativo Humano, eles estão realmente preocupados, Estão falando aqui que esses deputados estão apavorados e farão tudo para impedir que a CPI termine em pizza, Vão fazer tudo para impedir. Eles estão, aliás, otimistas com o prosseguimento dos trabalhos da CPI da pandemia, Então, eles estão falando que é uma grande vergonha esse tipo de atitude para impedir o prosseguimento dos trabalhos. E realmente é o que a gente entende, Que é tudo que a população do Amazonas não quer é que esta CPI termine em pizza. E os atuais membros da comissão parlamentar não perderam a esperança, mesmo com essas derrotas sucessivas na Justiça. Eles acreditam que podem mostrar aos magistrados que a formação da CPI foi legal sim e assim conseguir autorização para continuar os trabalhos já iniciados. O repórter Azaf Augusto, ele tem mais detalhes sobre o assunto pra gente. Mesmo com 2 recentes derrotas na Justiça, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Pandemia, se mantêm otimistas em relação à continuação dos trabalhos da comissão. O presidente da CPI, deputado delegado Péricles, disse que a Assembleia vai recorrer dessas decisões em ações ingressadas por deputados da base do governo. É importante destacar que, em relação às atividades desenvolvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, não há nenhum impedimento. Os 2 mandados de segurança em que há decisão de liminar é em relação aos atos de indicação dos membros da CPI, que eu entendo que foram feitos depois de forma correta, mas os deputados da base aliado tentam, por conta dessas indicações, brecar, paralisar as investigações da CPI. O deputado também aproveitou para alfinetar os parlamentares da base aliada, já que a composição da última CPI que ocorreu na Assembleia Legislativa, a CPI dos combustíveis, era formada por maioria da base do governo.
Essa CPI também foi criticada pela população nas redes sociais por ter acabado em pizza. E é bom ressaltar que ninguém está fingindo que está investigando, não. Nós realmente estamos investigando. E em 2 semanas já apuramos irregularidades e apresentamos à sociedade, tanto que ela aprova o nosso trabalho. É a primeira CPI na história que toda a população aprova, né? Porque as últimas, inclusive, fingiram sim que estavam investigando. A CPI da saúde não. E já mostramos o resultado dessas investigações. Nos bastidores, a informação é que a CPI, em pouco tempo, já conseguiu apurar elementos escandalosos e graves, e por isso há uma grande movimentação para barrar os seus trabalhos. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, 6h11 e você está no melhor Mix do Brasil e hoje é sexta-feira, dia, né, dos comentários da nossa colunista Nafice Bacri Valoz, que também fala da CPI da pandemia. Vamos conferir. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E não foi suficiente colocar um órgão respeitável, como o Ministério Público do Estado do Amazonas, em uma enorme saia justa com aquela infeliz Operação Apneia, abortada pelo Superior Tribunal de Justiça, e agora este senhor Lima investe contra a Assembleia Legislativa do Amazonas e busca, através do Poder Judiciário, obstruir a legítima competência da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o uso indevido dos recursos destinados a atender o cidadão amazonense durante o período da pandemia. E vejam que ontem mais uma liminar foi concedida e desta vez dissolvendo a própria CPI da saúde. Mas não é mais possível dissolver o amontoado de provas documentais que a CPI já possui, que a sociedade já conhece e que comprovam a má utilização dos recursos públicos. E é certo que a Assembleia Legislativa irá fazer uso de seu legítimo direito ao recurso que a lei lhe faculta, mas independentemente de qualquer decisão judicial, as provas colhidas pela CPI são fortes e já permitem a propositura de uma ação que afaste o senhor Lima da gestão dos recursos públicos no Amazonas. E não adianta este senhor tentar, como vem tentando, demonstrar influência e interferência nos poderes constituídos do Estado, porque esses poderes são autônomos, têm voz, têm voto e também têm a caneta. Eu sou Nafice Bacri Valoz e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Boa noite para a Nafice. Olha, as denúncias de superfaturamento nas compras do Estado continuam a pipocar. Agora foi o Ministério Público de Contas que constatou superfaturamento aí de 4 milhões e 600 mil reais na compra de 1 milhão e 200 mil aventais descartáveis de uma lavanderia industrial. Isso mesmo aí que você ouviu. Lavanderia industrial. Antes foi uma loja de vinhos, vendendo ventiladores mecânicos. Agora nós temos uma lavanderia industrial vendendo aventais descartáveis superfaturados para o nobre governo do Amazonas. Pois é, a denúncia do Ministério Público de Contas foi recebida pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Mário Melo, que encaminhou para um relator. Vamos saber os detalhes de mais uma história de superfaturamento no governo Wilson Lima com o repórter Azaf Augusto. A CPI da pandemia, que no momento está suspensa, tem na mira a apuração de um superfaturamento de 4 milhões e 600 mil reais na compra de aventais descartáveis, com dispensa de licitação, feito pelo governo do estado junto à empresa Lave Clean Lavanderia Industrial. Essa compra também será julgada pelo Tribunal de Contas do Estado, após uma denúncia apresentada pelo Ministério Público de Contas. O deputado Wilker Barreto afirmou que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito estão apenas esperando o retorno dos trabalhos para dar continuidade às investigações em contratos de dispensa de licitação e alertou que a CPI não se trata apenas dos respiradores, mas há muito para se investigar na saúde do Estado. Olha, essa denúncia já está no radar da CPI. Inclusive foi denúncia feita pela imprensa, que nós já solicitamos dentro dos meus requerimentos, que todo requerimento de dispensa que atendeu o Covid, da Suzão e da SEMA, já teve aprovação dos membros da comissão e estamos aguardando a chegada do documento. Isso é grave, muito grave. Tem muito trabalho. Não é à toa que o governo do Amazonas hoje tem pesadelos com a CPI da saúde.
Já na Corte de Contas, a denúncia apresentada pelo MPC diz que após o exame da documentação recebida, foi identificado preço excessivamente elevado em relação àqueles praticados no Amazonas, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Azaf Augusto para 18 horas. Olha, às vezes a gente fica rindo aqui, mas seria cômico mesmo, né? Se não fosse trágico. Primeiro, nós temos uma loja de vinhos vendendo ventiladores pulmonares a preços superfaturados. Já tivemos casos aí de empresa de telefonia vencendo tomada de preço para fornecer marmita para maternidades. E agora uma lavanderia industrial vendendo avental descartável com superfaturamento de mais de 4 milhões de reais. Para pensar aí. Seria cômico se não fosse Cid, trágico. É terrível a situação, né? E o nome dessa lavanderia industrial é Lave Clean. E você sabe de onde ela é, Cid Soares, Carlão? Não. Pois é, de Curitiba, Paraná. lá onde todo o esquema de corrupção do governo do PT foi descoberto pela Polícia Federal e o Ministério Público na Operação Lava Jato. Bom, então é por essas e por outras, né, que o governador Wilson Lima e os seus aliados querem, né, a todo custo barrar, né, de todas as formas possíveis e imagináveis a CPI da pandemia. Foram mais de 200 milhões de reais, hein? 200 milhões de reais gastos em compras de produtos e serviços sem licitação. Se forem a fundo nesses contratos, o governo cai. Por quê? Como já constatou a CPI, a farra com o dinheiro público foi grande e farta. Verdade, Carlão, e nós não podemos esquecer que está em curso aí uma investigação pela Procuradoria-Geral da República sobre a compra superfaturada dos ventiladores pulmonares, porque já existem evidências de participação direta do governador. Não será surpresa se a qualquer momento nós tivermos uma operação da Polícia Federal aqui no estado. Motivos, claro, não faltam. 18 horas. Bom, infelizmente, não é? Como irregularidades é o que não falta neste país, confere essa. A Controladoria Geral da União constatou que mais 317 mil funcionários públicos receberam o auxílio emergencial de forma irregular. No total, foram pagos quase 223 milhões de reais a servidores federais, estaduais e municipais. Já nos estados e municípios foram identificados mais de 292 mil pagamentos a agentes públicos ativos, inativos e pensionistas. Olha só, a Controladoria informou que o resultado do levantamento foi encaminhado aos órgãos estaduais e municipais responsáveis e também ao Ministério da Cidadania para eventual bloqueio ou talvez a suspensão de benefícios recebidos indevidamente. Rapaz, olha, eu vou te contar, essa mania de parte dos brasileiros de arranjar sempre um jeitinho para se dar bem de forma irregular é um dos problemas mais sérios desse país. Como dizem, né? O problema do Brasil é o próprio brasileiro. É complicado isso. A corrupção não está apenas nos políticos, está nos agentes públicos, está também na população, no sujeito que dá propina para o guarda de trânsito, instala gato de energia ou água, né? Que compra produto pirata, que sonega imposto. Enfim, são várias atitudes não republicanas que estão entranhadas, felizmente, na cultura da nossa gente, do nosso povo. 18 horas. Bom, 6 horas e 19 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil, Carime Leão. Você ouvinte em 100,7. Alô, pessoal do Humano aí, dos aplicativos, pessoal que está curtindo a gente. Está, né, os internautas ligados em 100,7. Nós vamos com mais uma, primeira da playlist de hoje, né? Não é mais uma. Vamos primeira abrir. Da playlist de hoje. Vamos abrir a playlist de hoje. Olha só, Translation, né? Estreou hoje, né? O novo, né, single aí do Black Eyed Peas. Desta vez o projeto chega com uma pegada latina, né? Eles estão nessa pegada aí, né? O Black Eyed Peas aí, com vários convidados aí do segmento latino. Bacana. Pois é, dessa vez esse novo trabalho tá obviamente mais dançante, tem uma pegada bem pop. O disco tem 15 faixas e algumas estão sendo liberadas aí ao longo das últimas semanas. Então vamos abrir hoje a playlist desta sexta-feira aqui do 18 horas com Black Eyed Peas e El Alfa com No Mañana. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
6h24 em Manaus. E você, hein? No melhor mix do Brasil, Black Eyed Peas Alpha em 100,7. Foi a primeira da playlist de hoje no Clima Latino no Manhã, aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Agora vamos saber, hein? A previsão do tempo para esta noite de sexta-feira. Sextou, hein? 19 de junho de 2020 com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, à noite a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 82%. Mix. Já tá preparando aqui tudo, né, para esse calorzinho que começou infernal. Ave Maria. Olha, a primeira quinzena de reabertura do comércio aqui em Manaus registrou vendas fracas, de acordo com empresários. Apesar da intensa movimentação nos centros comerciais, os consumidores realmente ainda não foram às compras na terceira semana de funcionamento das lojas. A reportagem é de Odiné Araújo. O retorno de quase 100% do comércio em Manaus, com a abertura do primeiro e do segundo ciclo nos dias 1º e 15 de junho, ainda não deu o retorno necessário, principalmente nas lojas de produtos considerados não tão essenciais. A avaliação é do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Benzion. O balanço das vendas, nessa primeira quinzena já, que abriu todos e agora a partir do dia 15, que abriram a segundo ciclo, ela está entre razoável e fraco. Ou seja, algumas empresas estão tendo um bom desempenho, estão com a venda até razoavelmente boa, mas são empresas que têm produtos que estavam com demanda reprimida. Os produtos ainda que não são, digamos assim, bem supérfluos, estão ainda com a sua venda na fase do razoável fraco. O presidente em exercício da Federação do Comércio, Aderson Frota, reforça que a movimentação de consumidores não refletiu nas vendas até agora. No momento em que nós abrimos agora dia 1º, nós vimos uma população eufórica, que teve motivação para sair, muita gente foi ao shopping, muita gente saiu às ruas, não para comprar efetivamente, mas para poder ver as outras pessoas. As vendas ainda não estão no níveis que a gente poderia considerar como satisfatório. Algumas vendas cresceram, saindo praticamente do zero, cresceram, claro, positivamente, mas não ainda atingimos o patamar que nós tínhamos no começo do ano de 2020. Apesar dos resultados, as entidades do comércio estão esperançosas que as vendas aumentem com a abertura do terceiro ciclo no dia 29 de junho, quando entram os últimos lotes de lojas, como as da área de serviços. A expectativa agora, segundo o presidente da FEComércio, é com o Dia das Crianças, a terceira data mais importante para os lojistas. O calendário comercial, ele tem, pelo grau de importância, primeiro o Natal, segunda data importante é o Dia das Mães e a terceira data importante é o Dia das Crianças, que é exatamente em outubro. Então, já conseguimos, dentro desse calendário que não tem a mesma importância, o Dia dos Namorados, que já deu alguma melhoria nas lojas que têm produtos linkados ao Dia dos Namorados, e agora nós vamos respirando a normalidade aos poucos. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o crescimento nas vendas está atrelado à confiança do consumidor no controle da pandemia do coronavírus. Nós acreditamos que cada mês vai ser um mês diferente, ou seja, enquanto mais as pessoas forem tomando confiança, que as vendas, que é seguro fazer as compras, em que nós vamos, se Deus quiser, conseguir achatar cada vez mais essa curva desse vírus, e que esse vai ser realmente somente uma lembrança ruim no passado, as pessoas vão voltando, vão tendo mais confiança e vão comprando mais, ou seja, não tem como fazer uma projeção do que vai acontecer no segundo semestre enquanto não tivermos realmente o controle sobre essa pandemia. Nos meses de janeiro até o início de março, segundo as entidades, as vendas estavam em um nível de excelência e até mesmo novas contratações no comércio estavam acontecendo. Odiné Araújo para o 18 horas. Olha, o que a gente percebe é que muita gente estava realmente desesperada para botar os pés na rua, né? Nos shoppings e no bate-palminha lá no centro, principalmente,
Muitas pessoas estão ainda saindo por sair, para comprar. O movimento de pessoas é intenso, mas as compras ainda estão muito tímidas. Exatamente, Cid. Bom, e no dia 29 deve reabrir outro ciclo. Aí inclui as academias, salões de beleza, barbearias, parques públicos e espaços de atração turística, como o Teatro Amazonas e lojas de artesanatos. Eu acho até interessante o comércio voltar, mas o que eu não acho interessante é que nem o Cid falou aí, você vê várias pessoas que não estão tomando os cuidados, né, do protocolo de segurança contra o vírus. Aí coloca a vida em risco, Nós ainda estamos em plena pandemia, pessoal. O comércio abriu, tudo está funcionando, mas nós temos que manter o padrão, né, de higiene, usar máscara e tudo isso que você já sabe, que eu não preciso nem ficar repetindo. Sai de casa, mas por favor, proteja-se. E olha só, no dia 6 de junho voltam a funcionar, olha aí, os cinemas. Tu vai no cinema, Karine, agora? Mas então, eu nem sei, nunca, nem sei. As creches, as escolas e universidades também voltarão, ainda que com funcionamento limitado. Os cinemas, por exemplo, só vão poder ter sessões com 50% de sua capacidade de público. 18 horas. E a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol, encerrou seu contrato com o Hospital Universitário Francisca Mendes sem fazer o pagamento dos seus funcionários. Os profissionais de saúde estão sem receber salários desde o mês de abril, como explica a repórter Nathalie Moraes. Funcionários do Hospital Universitário Francisca Mendes estão sem receber os pagamentos dos seus salários desde o mês de abril. Segundo os profissionais da saúde, o contrato com a Unisol, organização responsável pela gestão da unidade hospitalar, foi encerrado no último dia 4 de junho. E o que foi repassado aos funcionários é que o governo do estado passará a gerir o hospital nos próximos 90 dias. Nós entramos em contato com o diretor executivo da Unisol, o doutor Luiz Roberto, que confirmou o término do contrato. Segundo ele, abre aspas, de fato, o contrato entre a Suzan e a Unisol encerrou-se no dia 4 de junho de 2020 e os atrasos são por conta de trâmites burocráticos, fecha aspas. O problema é que com a demora no pagamento, funcionários como este enfermeiro, que preferiu não se identificar, estão sendo ameaçados de despejo por falta de pagamento de aluguel. Eu tô precisando ser despejado porque eu não consigo pagar o meu aluguel. Nossa situação não muda, eu tô há 3 meses sem receber e não sei o que fazer. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do estado, a Suzan, com o fim do contrato com a Unisol, o governo assumiu sim a administração direta da unidade hospitalar por 90 dias, até a contratação de uma OS, que vai gerir o Francisca Mendes. Os profissionais, entre eles técnicos administrativos, psicólogos, médicos e enfermeiros, poderão escolher se querem ou não ser contratados pela Suzan. Caso aceitem, as contratações serão feitas de forma temporária, renováveis a cada 30 dias, até que a Suzan finalize o processo de seleção e defina qual organização social de saúde será responsável por administrar o Hospital Francisca Mendes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, resumo da obra. No momento, né, e pelos próximos 90 dias, a gestão do Francisca Mendes deverá ser feita então pela Secretaria de Saúde do Estado. Mas a intenção do governador Wilson Lima é entregar o hospital para ser administrado por uma organização social, as conhecidas OS, essas mesmas que sempre estão envolvidas em escândalos de desvio de dinheiro público, como aconteceu lá no Rio de Janeiro com o Instituto IABAS. Aliás, esse IABAS aí estava credenciado para gerir hospitais aqui no Amazonas. Exatamente, Cid. É sempre bom lembrar também que a Operação Maus Caminhos foi para desarticular justamente uma organização criminosa surgida com o Instituto Novos Caminhos. Justamente o quê? Uma OS, a primeira a ser contratada pelo governo para gerir unidades de saúde aqui do estado do Amazonas. Foi o maior escândalo de corrupção do Amazonas, que chegou a desviar mais de 100 milhões de reais da saúde pública do estado. Bom, então, né, devido aos fatos, todo o cuidado é pouco quando se trata de organizações sociais, principalmente na área da saúde, que é uma área extremamente delicada, não sei como, mas tanta corrupção nessa área de saúde, né? Impressionante, uma área que é a mais delicada do processo
todo administrativo é onde nós estamos vendo, Karine Exatamente. E é uma das lições da Covid, dessa pandemia, né, infelizmente, é apontar esses lados mais fracos da organização, da sociedade. E aqui o nosso lado mais fraco, no momento, né, desde o ano passado, é a área da saúde. É um convite, né, podemos dizer assim, a área da saúde para as organizações criminosas agirem. 18 horas. Bom, e ainda na área da saúde, o Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia de falta de técnicos de enfermagem no Instituto da Mulher. De acordo com as denúncias, pela ausência desses profissionais, as parturientes enfrentam dificuldades com os cuidados básicos. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Odiné Araújo. O Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas, de quinta-feira, publicou a abertura de 2 processos para apurar problemas na área de saúde do estado. Um deles é para investigar denúncia de má prestação dos serviços de saúde pela empresa Sangue Nativo, fundação de apoio ao Hemoan e que presta serviços também no Instituto da Mulher, Dona Lindu. De acordo com a promotora de justiça, Cláudia Maria Raposo da Câmara, a denúncia é de que o Instituto da Mulher estava trabalhando sem a presença de técnicos de enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem ingressou com uma ação na Justiça Federal alegando que o Instituto da Mulher, a maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu, está operando, está trabalhando sem os técnicos de enfermagem que são fundamentais para o bom funcionamento de um hospital. E então a juíza determinou que fosse extraído cópia dos autos e fosse encaminhado ao Ministério Público para apurar essa carência de recursos humanos, dessa mão de obra na maternidade, porque isso é fundamental para garantir uma boa assistência às parturientes e aos bebês também e aos recém-nascidos. As investigações vão confirmar se a irregularidade existe. Se for confirmada, a promotora diz que o caso vai ser levado à justiça. Se essa irregularidade ainda persistir, nós adotaremos as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis com o objetivo de garantir a presença desse profissional dentro da maternidade para que seja garantido um atendimento seguro, de qualidade para as parturientes e seus recém-nascidos. Outra investigação da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública é para apurar também a carência de profissionais técnicos de enfermagem na maternidade Ana Braga. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 36 minutos e você está no melhor Mix do Brasil e hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira é dia dos comentários, é dia da coluna do nosso diretor executivo de jornalismo aqui no 18 horas, Sérgio Bartolo. Tem muita gente se perguntando como o mundo vai ser após a pandemia de Covid-19. Algumas pesquisas dizem que mesmo se o novo coronavírus sumir, uma vacina aparecer ou a cura da Covid-19 for anunciada, nada será como antes. Muitos falam em um novo normal. Outros destacam a tendência das pessoas em agir de forma mais humana após perceberem a tal da fragilidade da vida. Aos que defendem que o consumismo exagerado dará lugar ao que é simples e essencial, que as relações familiares e as amizades ganharão mais atenção. Uma coisa é certa, a ameaça da morte nos faz lembrar do que a gente esquece todos os dias, que a vida é curta, que não podemos adiar os sonhos, quaisquer que sejam. Ver o pôr do sol, o dia amanhecer, tomar um banho de rio, estudar fora, buscar um grande amor. Mas quem sabe, nesse momento de tanta divisão entre os brasileiros, com tanto ódio nas redes sociais, não seja também um bom momento para a reconciliação. A reconciliação entre aqueles amigos que se afastaram por diferenças de ponto de vista políticos e ideológicos. Não precisamos pensar igual, mas talvez precisamos acreditar que, como diz o poeta, o mais importante não é o que nos separa, mas o que nos une como pessoas. Você está ouvindo 18 horas.
Sempre inspiradoras as palavras, né, do Sérgio Bartolo. Acho fantástico. O importante não é o que separa. É o que nos une. Está certíssimo. Obrigada pelas belas palavras, Serginho, para encerrar essa semana. E vai mudar os paradigmas, né? Nós vamos começar a ver o mundo com outros olhos. Olhar o sol. Ou não, né? E depende de cada um. Mudar, depende de cada um. É lógico, é óbvio. O meu, por exemplo, mudou bastante. Vários aspectos. Uau! Mas valeu, Serginho. Bonita reflexão. Nós estamos em 100,7 no melhor mix do Brasil e são 6 horas e 39 minutinhos e nós vamos aqui de Lady Gaga, hein? Rain on Me, parceria de Lady Gaga e Ariana Grande, estreou no topo da parada da Billboard dos Estados Unidos, conquistando aí o primeiro lugar na Hot 100. E com o resultado, Lady Gaga atingiu a 5ª música na primeira colocação do ranking e se tornou a 3ª artista solo a liderar um Hot 100 em 3 diferentes décadas. Arrasou, Lady Gaga! Então vambora para a segunda da playlist desta sexta-feira. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h43, que clima, hein? Essa música Rain on Me, Lady Gaga e Ariana Grande, bacana essa dupla aí, agitaram a segunda da playlist de hoje aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos saber, hein, a previsão do tempo para amanhã, sabadão, dia 20 de junho de 2020, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Mix. O Ministério Público Federal recomendou ao governo do Amazonas e também à Prefeitura de Manaus que atuem de forma articulada para assegurar as refeições diárias a migrantes e refugiados. A atuação deve ser em colaboração com o governo federal, entidades da sociedade civil, agências da Organização das Nações Unidas e a Operação Acolhida. As refeições fornecidas devem ser diversificadas, com valor nutricional adequado e adaptadas aos hábitos alimentares para cada segmento. 18 horas. E a Petrobras voltou a aumentar em 5% o preço da gasolina nas refinarias. Isso representa um aumento de 7 centavos no litro vendido na refinaria, já valendo a partir de hoje, desta sexta-feira. E este aí é o 6º aumento seguido desde o começo do mês passado, depois da recuperação das cotações internacionais do petróleo. O reajuste no preço da gasolina levou o litro a ser vendido por R$1,53 em média nas refinarias. Já o diesel chegou a R$1,63 o litro, uma alta aí de 8%. E em maio, o combustível já havia aumentado em 2 oportunidades. Ainda assim, os valores atuais são menores do que os vigentes no início do ano. No acumulado do ano, a redução do preço da gasolina é de 20,2%, enquanto o do diesel é de 30,2%. É isso aí, Carlão. Portanto, não há motivo para a gente pensar nesse aumento de preço nos postos. Até porque toda queda nos preços desde o início do ano não foi repassada para o consumidor. As distribuidoras e os donos dos postos ainda têm muita gordura para queimar antes de aumentar os preços. Você está ouvindo 18 horas. E o período de clima quente, conhecido como verão amazônico, começa oficialmente neste sábado. E até o mês de outubro é bom se proteger com muito filtro solar, porque são esperadas temperaturas muito altas, na casa aí dos 36 graus. Muito bem, para entendermos aí um pouco mais sobre essas mudanças climáticas e toda a região amazônica, a repórter Nathalie Moraes faz uma entrevista com o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, Ricardo Dalla Rosa. Vamos conferir como vai ser esse verão aqui nos trópicos amazônicos. Depois
Depois de quase 8 meses de chuvas intensas, o Amazonas começou a ter sinais de que acabou o período de inverno e que a estação mais quente do ano enfim começou, o verão amazônico. Para entendermos um pouco mais sobre o que muda no clima a partir de agora, eu conversei com o meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, Ricardo Della Rosa. Ele começou respondendo por que as pessoas chamam de verão amazônico se no hemisfério sul é inverno. Essa é uma pergunta boa, porque normalmente as pessoas associam o verão com a estação quente. É o que acontece, né? Como nesse período a Amazônia apresenta as temperaturas mais elevadas em função de que diminui o quadro chuvoso, as pessoas popularmente aqui chamam de verão amazônico. Na verdade, nós não temos inverno, verão, outono e primavera como a gente tem no hemisfério sul em latitudes mais altas. Nós estamos sob o trópico e aqui, basicamente, nós temos 2 estações, a estação chuvosa e a estação seca. Evidentemente, na estação seca, por conta de ter menos nebulosidade, as temperaturas são mais elevadas e popularmente as pessoas aqui chamam então de verão amazônico. Então, até o mês de outubro, devemos esperar um clima mais seco? É o período em que chove menos e por conta disso as temperaturas são mais elevadas, embora seja o hemisfério sul esteja nos meses de inverno. Então nós vamos ter, começando agora o período seco e as temperaturas se elevam e assim vão até outubro, quando começa então a estação chuvosa. Por que a diminuição das chuvas nesse período, se na nossa região não temos as 4 estações climáticas como em outros estados do país? Esse período que entra agora é um período de verão do hemisfério norte. Vai começar o verão lá no hemisfério norte. Então, a zona de convergência ela migra para o hemisfério norte. E aí começa a estação seca aqui na Amazônia. Mas uma parte da Amazônia, ela está no hemisfério norte, é o caso de Roraima, por exemplo, e aí começa a estação chuvosa em Roraima. Já está chovendo bastante em Roraima, já desde o início desse mês, final do mês passado. Então, como a Amazônia tem uma pequena parte no hemisfério norte e uma outra parte no hemisfério sul, essas áreas têm as estações chuvosa e seca alternadas. Todo o restante da Amazônia já está no período seco, com exceção se tu pegar um pouquinho o litoral, porque o litoral está muito próximo do oceano. E aí os ventos que vêm do oceano produzem ainda bastante chuva, pelo menos até cerca de 100, 200 quilômetros da linha de costa. Então lá tem a estação seca, mas não é tão seca como é aqui, porque aqui nós temos menos umidade. Então é isso, já começou a estação seca em grande parte da Amazônia, na maior parte, com exceção aí da região de linha de costa, do Amapá, que está no hemisfério norte, e de Roraima, que também está no hemisfério norte. Os níveis de poluição tiveram uma diminuição nos grandes centros urbanos em todo o Brasil durante o período de quarentena vivido devido à pandemia do novo coronavírus. De alguma forma, a diminuição dos poluentes já deve provocar mudanças no nosso clima? O impacto dos poluentes no clima ainda não está bem estabelecido ainda, né? Está no tempo, sim. Por quê? Porque os poluentes eles agem como núcleos de condensação. As nuvens, para se formar, precisam de núcleos de condensação, porque em torno deles é que a umidade vai se agrupar. Mas, de qualquer maneira, basicamente, eles competem, os núcleos de condensação, esses núcleos de condensação decorrentes da poluição, eles competem pela umidade. E isso faz com que, apesar deles terem em abundância, as nuvens não se carregam muito nos primeiros momentos. Então demora mais para chover, e depois quando chove, provavelmente as nuvens vão estar mais carregadas. A partir deste sábado, o Manauara já deve se preparar para os dias de calor mais intenso ou não vai mudar muita coisa por aqui? A gente está, na verdade, na transição entre a estação chuvosa e a seca. E nesse período de transição, ele tem como característica apresentar dias parecidos com a estação chuvosa,
alternando com dias parecidos com a estação seca, ou seja, você tem chuva 2, 3 dias seguidos, tem até temporais, depois você tem 2, 3 dias secos, que as temperaturas se elevam bastante, e isso vai até o mês que vem, até julho. Deve continuar assim como está, né? Poucas nuvens de manhã, aumento da nebulosidade ao longo do dia, chuva no final da manhã, início da tarde, às vezes chuva à noite. Então, esse é um comportamento bem alternado nesse período da transição entre as estações. Vale lembrar que para resistirmos aos dias mais quentes, precisamos estar atentos aos lugares em que frequentamos, não podemos descuidar do filtro solar e da alimentação, utilizar roupas adequadas e beber muita água. Bem, é isso. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas. Olha, atenção. Foi publicada uma medida provisória bem interessante, a medida provisória 984 do futebol brasileiro. Essa MP dá aos clubes autonomia na transmissão, reprodução de suas partidas, antes controladas por monopólios, e flexibiliza o tempo mínimo de contrato para garantir empregabilidade aos atletas neste período de instabilidade econômica. Que maravilha. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 53 minutos e você está no melhor mix do Brasil, e nós vamos fechando, né, a playlist de hoje do 18 horas. O Armandinho, né, prepara aí o novo álbum em sessões de gravação lá no Rio de Janeiro e também em Los Angeles. O disco tem participação de músicos de peso como o Sam Davis, que é ex-baterista de nada mais nada menos que Bob Marley. Nossa, luxuosa essa parceria, não é não? Mas ainda que a pandemia tenha atrasado os planos, o cantor segue divulgando músicas deste novo trabalho. Vamos então encerrar a playlist de hoje, desta sexta-feira, com o Armandinho, Minha Mina. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, a nova do Armandinho, Você é Minha Mina, no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E hoje foram confirmados mais 947 casos de Covid-19. Agora são 61.683 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. O boletim divulgado agora há pouco pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma também mais 19 mortes pela doença, dos quais 7 ocorridos nas últimas 24 horas. O Amazonas já totaliza 2.624 mortes pela Covid-19. 49.965 pacientes estão recuperados depois de passar pelo tratamento e pela quarentena de 14 dias indicadas pelos médicos. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 299 pacientes internados, sendo 192 em leitos clínicos e 107 em UTIs. Dos 61.683 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira, 24.581 são de Manaus e 37.102 do interior do estado, que corresponde a 60,15% dos casos somados aqui no estado do Amazonas. Agora vamos aos números do Brasil. E nesta sexta-feira, o Brasil atinge 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. No mundo, só os Estados Unidos alcançou essa marca de mais de 1 milhão de casos confirmados. Os Estados Unidos seguem com o maior número de casos registrados e de mortes por Covid-19, com 2.247.715 casos da Covid-19 e 120.493 mortes nos Estados Unidos. Aqui o Brasil, como essa sexta-feira atingiu nessa marca infeliz de 1 milhão de casos, nós somamos 1.032.913 casos de Covid-19 e 48.954 mortes confirmadas em todo o Brasil de Covid-19. Agora 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, podemos comemorar esta semana a queda nas mortes por Covid-19 em vários estados brasileiros e também
aqui no Amazonas. É um bom sinal e uma esperança de que as coisas neste campo podem e vão melhorar. A maioria das pessoas tem tomado os cuidados e também os casos de Covid-19 em Manaus têm diminuído com relação a isso. Até aí, tudo bem. É o que toda a sociedade espera, que a vida um dia volte ao normal. Mas tem um outro lado da pandemia que só piora. São as descobertas de cada vez mais casos de irregularidades nas compras do governo na área de saúde. São contratos feitos exatamente sob a alegação de combater o novo coronavírus. Notícias na imprensa e as descobertas da CPI na Assembleia Legislativa mostram que, nesse lado, a pandemia terá consequências fora até da área da saúde, na política e na justiça principalmente. Nada poderá ser colocado embaixo do tapete e as tentativas de esconder e de impedir as investigações já estão recebendo a resposta clara da sociedade, que não aceitará de maneira nenhuma manobras de quem quer que seja para impedir que os responsáveis sejam denunciados e julgados exemplarmente pelos seus crimes. As pessoas já perceberam que houve gente que se aproveitou muito de um momento de extrema gravidade causado pela pandemia para desviar o dinheiro público e vão com certeza exigir ação das autoridades em todos os níveis contra a impunidade. 18 horas. Pera, Milhão, 7 em ponto, é isso? 7-1. 7 em ponto, 7-1, enfim. Finalizando mais um 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, Valeu. gente. Um beijo. Até segunda. É segunda. Voltamos na segunda com você Segunda a partir aí. das 6. Segura aí, ó. Aqui. Segunda aqui, o Sidão. Segunda eu seja aqui. De volta, vai ser bem mais fácil, mais tranquilo e mais carinhoso, né? Então tá, até lá então. Você está no melhor gente. Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.